Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula de número 6 de arte e hoje nós vamos abordar as páginas 19 e 27 na apostila. A temática aqui da nossa aula vai falar um pouquinho sobre a profissão do arquiteto na arquitetura e também sobre o teatro grego, certo? Pessoal, nós faremos também uma revisão dos assuntos que serão cobrados na avaliação. Bom, vamos começar aqui. Então, os objetivos da nossa aula são analisar a função religiosa da arte na Grécia Antiga por meio da mitologia, refletir sobre o aspecto social da arte, examinar as origens do teatro ocidental, analisar também o papel da máscara no teatro e reconhecer os elementos formais da tragédia grega. Bem, profissão de arquiteto. Bom, nós sabemos que a arquitetura ela foi vista durante muito tempo apenas como uma forma de arte sem contar com nenhum treinamento formal, né? Apesar então de existirem oficinas de arquitetura lá na Itália no século XVI, muito pouco se sabe sobre elas, pois não eram reconhecidas academicamente, ou seja, não existiam faculdades onde no caso, essa disciplina, né, seria um curso reconhecido. Então, foi somente no período renascentista que a arquitetura começou, então, a se desenvolver como disciplina distinta e aí a profissão foi regulamentada, ou seja, depois do século XV, do século XVI, que ela começou, então, a ganhar esse caráter profissional e regulamentado. E aí começaram a surgir até as disciplinas nas faculdades aí de arquitetura. Bom, atualmente os arquitetos são reconhecidos como profissionais altamente qualificados que exercem um ofício muito complexo, né? O qual envolve aí projeto de edificações e também administração, planejamento, execução e inspeção de obras, né? Então, embora construir, né, seja o objetivo básico da profissão, existem diversas outras atividades ligadas ao espaço, né, que é habitado, que podem também estar sob a responsabilidade do arquiteto. Entre elas, o paisagismo, né, e o urbanismo, que envolve o estudo, o controle, o planejamento das cidades e também algumas áreas do design, né, como a decoração e o design de interiores. No Brasil, então, apesar aí de haver grandes nomes na história dessa arte, como Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, né, que é um dos maiores artistas barrocos no Brasil, a profissão só começou a ser reconhecida no século XIX. Então, atualmente ela é regulamentada aí pela lei número 12.378, né, para ver que aqui no Brasil isso aconteceu bem mais tarde, esse reconhecimento da profissão do arquiteto. Então, as pessoas edificavam, envolviam projetos, faziam projetos, mas não tinham esse reconhecimento como uma profissão, certo? Então, conhecido aí como um grande escritor romano, o engenheiro e construtor aí, o Vitrúvio Polio, tá, pessoal? Que remonta lá da antiguidade, nos anos 80, por aí, antes de Cristo. Ele é comumente considerado o primeiro arquiteto aí. Então, esse termo arquiteto existe há muito tempo, né? Então, ele vem aí, deriva do século XVI, do francês architecte e do italiano arquiteto, originados, né, por sua vez, do grego ali arquiteton, que significa, né, arque, significa principal, e tecton significa construtor. Então, por isso, essa junção de arquiteto significa principal construtor. Interessante a origem, né, da palavra, do termo arquiteto, que é bem antigo. Então, o Vitruvius Polion, sendo aí considerado esse grande primeiro arquiteto. Aqui nós vemos na imagem, então, um arquiteto visualizando um projeto aí, um possível projeto, para que venha a ser construído, ser edificado, né? Para ver como a arquitetura moderna é muito diferente da que nós estamos vendo, né, de obras da antiguidade, que tem todo aquele esplendor, são obras muito grandes, né, são obras detalhistas, né, que prezam por uma infinidade de detalhes e também com aqueles detalhes que vão
ornamentando, né, o seu interior e também o seu exterior, causando assim uma grandiosidade na obra como um todo. Bom, aqui nós temos em destaque duas imagens que são obras, tá, de um artista plástico que é o Sérgio César, pessoal. Então nós já vamos entender o porquê destas imagens aqui, e o título aqui é Coisas da Gente, porque está retratando arte popular. Então vocês podem observar que está retratando aqui um cotidiano bem popular de comunidades, né? Com aquelas casinhas todas enfileiradas ali, casas muito simples, retratando barracos. Então, uma realidade recorrente que nós temos aqui no nosso país, né? Então, a ideia, né, dessa obra de arte representar esse cotidiano, né? Essa aglomeração de pessoas, de casas nas regiões bastante populares. Bom, então em nossos dias, a arquitetura ela também é inspiração para a criação de um artista popular. Nesse caso aqui nós estamos falando de Sérgio César, que é um artista plástico nascido no Rio de Janeiro. Então ele começa a transformar objetos simples que são descartados, como madeiras, como telhas, como, né, bicicletas, todo tipo de coisa, ele começa a transformar então em obra de arte. Quando pequeno, esse artista, ele ia visitar os seus primos e se deparava com uma realidade diferente da sua. Em casa, né, na casa do artista, ele tinha seus próprios brinquedos, mas lá na casa dos primos ele tinha de inventá-los. Então a sua criatividade era tanta que as latas de sardinha acabavam virando carros e latas de óleo viravam ônibus. E apesar assim da simplicidade do seu pai, Sérgio aprendeu muito com ele e também aprendeu a como ver as coisas pela sua utilidade e não por sua beleza. Então, assim, ele aprendeu a recuperar móveis e objetos para construir, então, e para cumprir a sua função original, né? Independentemente do seu aspecto. Então, era uma proposta onde o funcional ele tivesse, né, a sua vez, ele fosse a principal questão dentro de uma obra de arte. Então, dessas experiências que ele teve, né, nasceu o seu gosto pelos materiais que, de outra forma, poderiam estar virando lixo. Aí ele resgatava todo tipo de materiais para criar, então, as suas obras de arte, né, a partir, então, desses elementos. Para o Sérgio César, a arte ela tem o poder de te entregar uma chave e ela coloca a chave na tua mão. Isso era um lema do artista, né? Então, por isso ele ensina a sua arte a alunos da favela. Muitos deles são ex-dependentes químicos e entrega essa chave para que possam abrir o seu mundo interior. Essa chave, né, pessoal, é uma metáfora dizendo assim que você pode criar os seus próprios caminhos e significados através e também para a arte, né? Você pode olhar para o mundo com os novos olhos, olhos criativos, como ele fez, né? Olhando para aquilo que iria para o lixo de uma maneira muito mais carinhosa, uma maneira criativa. Então, é uma forma também de colocar essas pessoas em contato com o ambiente criativo, com o imaginário, com algo que vai transformar a realidade e o dia a dia dessas pessoas, né? Essa é uma das propostas, então, desse artista que é bem interessante para, né, que todos possam observar, além da obra de arte, então, esse resgate humano, né, através das suas produções. Então, o Sérgio César, ele é um artista bem consciente aí do seu papel social e também da importância de preservar o meio ambiente, né? Além de ele transformar o lixo, ele faz releituras de obras arquitetônicas do Rio de Janeiro antigo, criando as antigas casas coloniais, né? E também as casas que são encontradas nas periferias, né? Nas comunidades chamadas favelas. Por esse trabalho, né, que ele faz com lixo, ele ficou conhecido aí como o arquiteto do papelão e gigante do papelão, certo? Então ele começou a desenvolver obras de arte com material reciclado, além de materiais grandes, ele começou a usar materiais mais sensíveis, como no caso o papelão, né? Que se molhar ele já vai se deteriorar, mas enfim, a ideia da arte dele é que também sofre esse processo natural de desgaste
a partir dos materiais que ele consegue encontrar. Então, aqui, essas duas imagens, né, vocês podem ver essa quantidade de elementos, que é a representação, então, das comunidades mais carentes, da periferia, né? Esse emaranhado de fios, esse aglomerado de casas muito simples, feitas ali com papelão na segunda imagem, né? E também resgatando materiais que ele encontra no ambiente, né? Pedaços de madeira, como eu falei, pedaços de telha, tentando representar e evidenciar, então, essas paisagens urbanas que não são tão agradáveis, né? Porém, são reais. É a realidade que nós temos e que milhares de pessoas vivem nessas condições mais precárias. Infelizmente, né, pessoal? Bom, na página 21, se vocês forem verificar, tem uma atividade que é um fazer artístico, né? É a criação do espaço da cidade com fachadas de casas e outros edifícios inspirados na obra do artista plástico Sérgio César. Então é para fazer um trabalho, né, inspirado aí nessa temática do Sérgio César, né, de representar temas populares, de representar comunidades e também utilizar elementos recicláveis. Só que nós vamos deixar para fazer essa atividade depois da semana de provas, certo, pessoal? Eu vou retornar então na página 21 para que nós possamos estar confeccionando essas fachadas aqui com os materiais reciclados, né? Então, vamos fazer uma miniatura aí, tipo uma maquete bem interessante, inspirada na arte do Sérgio César. Vamos entrar aqui nessa temática sobre o teatro grego, né? Como um lugar para ver e para ter visões. Então, o que acontece com o teatro grego? A partir do século VI a.C., aí começaram a ser organizados festivais teatrais em edificações que eram construídas com o intuito de serem suportes para a comunicação, né? Constituindo-se assim parte então da arquitetura religiosa, né? Então esses suportes, como vocês podem observar, eram grandes espaços, né? Que foram utilizados para representar teatros, né? Peças teatrais. Então, na Grécia Antiga, os teatros eles eram comumente construídos nas encostas das montanhas, né? Então, assim também eles aproveitavam o efeito acústico que existia nessas regiões. E aí o formato semicircular, né, que é a metade de um círculo, permitia então que todos escutassem os sons de forma amplificada naturalmente, né? E algo essencial em um teatro a céu aberto, que é transmitir o som e essa amplificação natural do som, né? Era super importante para a época. Por quê? Porque eles não contavam com os recursos sonoros e sofisticados que nós dispomos atualmente. Então, isso era muito recorrente, essa preocupação em existir apresentações que tivessem, então, essa questão da sonoridade com bastante qualidade, né? Muito bem elaborada, que as pessoas pudessem escutar, ouvir o que estava sendo dito nas apresentações. Então, essa forma, esse semicírculo, né, do formato arquitetônico, de como eram construídas essas edificações antigas, proporcionava naturalmente essa acústica, porque só no fato das pessoas que apresentavam a peça estarem no centro, lá embaixo, né, e o público estar todo em cima, enfileirado nesse estilo arquibancada, isso já fazia como se fosse uma concha acústica, então reverberando e amplificando os sons. Certo? Isso foi um formato muito difundido que até hoje, né, nós utilizamos esse estilo de teatro que é chamado então de anfiteatro, tá, pessoal? E ele perdura até hoje. Então, nas mais diversas formas, vocês vão observar várias imagens aqui. Por quê? Tem a sua acústica muito boa e também tem a fácil visualização do espetáculo, né? E dessa forma acaba influenciando aí vários espaços e várias edificações ao redor do mundo. Vamos só retornar aqui rapidamente, ó, nós temos ali
uma ilustração do teatro de Dionísio em Atenas, na verdade é uma gravura, e nós temos também o teatro de Dionísio, uma fotografia na Acrópole de Atenas, certo? Então, a mesma imagem representada através de gravura, quando foi edificado, né? Certamente era a foto do projeto original, e aqui nós temos hoje como parte as suas ruínas ali, mas ele ainda se mantém muito bem preservado, né, apesar de todo o tempo. Então, este é o Teatro de Dionísio, que fica na Acrópole de Atenas. Aqui nós temos também várias imagens representando, então, outras edificações que têm esses projetos semelhantes a esse. Então, a Arena de Verona, que é um anfiteatro aí romano construído no ano 30 e depois de Cristo, em Verona, na Itália. Nós temos a segunda imagem aqui, que é um anfiteatro no Parque Municipal das Mangabeiras, que fica aqui no Brasil, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E também em Hollywood, aí, o maior anfiteatro natural, né, nos Estados Unidos, com capacidade para quase 18 mil pessoas. Então, uma característica que vocês observam aqui, que é bem marcante, é que ele é aberto, né? Ele é nesse formato de arena, totalmente aberto, e as pessoas se sentam enfileiradas, né? No estilo arquibancada. Vamos lá. Bom, pessoal, vocês viram aqui que nós temos essa representação, então, do teatro de Dionísio, né? Então, nós sabemos que esse nome Dionísio vem lá de na verdade, de uma crença que eles tinham nesses diversos deuses gregos aí, né? Então, por isso tem esse nome, né? Que é importante para o teatro, Dionísio, símbolo da fecundidade da terra, do vinho, das paixões, entre outros, né? Então, ele era homenageado lá em festivais religiosos, onde se cantavam as poesias líricas e os chamados dityrambos, né? Que eram muito famosos na época, que eram executados por um coro e também apresentações formadas por homens com máscaras e fantasias, né? Uma vez que a participação das mulheres naquela época era proibida. Então, esse nome, né, Teatro de Dionísio, vem desta origem aí, né? Da ideia, então, desse chamado Deus Dionísio. Então, uma crença da cultura grega, né? E essas questões relacionadas, então, a essa época onde eles cantavam, narravam, dançavam e tocavam instrumentos. Na página 22, pessoal, vocês podem observar e se aprofundar um pouquinho mais nessa origem aí do teatro, certo? Então, o que acontece? No ano de 534 a.C., acontece aí uma mudança, né, na forma de narrar o teatro por iniciativa de um homem que é chamado Téspis, né? Durante o festival de Atenas, a grande Dionisíaca, ele desceu por conta própria de cima do carro festivo em que o palco havia sido improvisado e resolveu se destacar do coro para dialogar como solista com os demais integrantes. Então, acredita-se que ele tinha dito algo como "eu sou Dionísio", né? O que é constituído como um sacrilégio. Mas, ao que tudo parece, o público ateniense, então, acabou entrando no jogo e aceitou que era uma representação do Dionísio, né? Téspis, então, deu origem, assim, ao papel de respondedor, mais tarde chamado de ator. É aquele que faz uma representação, ou seja, que interpreta outra pessoa, outro personagem. De modo geral, então, é possível dizer que as origens do teatro devem muito a isso, a essa intervenção de Téspis, né, que foi inesperada, que foi espontânea e que se tornou comum posteriormente, né? A recitação do corista principal ali, o protagonista, passou a dialogar com o coro, né? Então, por isso tem essa origem toda no teatro de Dionísio aí. Vamos para a expressão da máscara, pessoal. Falar um pouco então sobre a máscara no teatro, na página 23. Né? Por que será que os autores gregos usavam máscara? Né? Tradicionalmente, então, acredita-se que Téspis, né, aquele personagem, aquele homem que teve a audácia de entrar no meio da apresentação, ele utilizou maquiagem branca em seus personagens aí antes de adotar
a máscara, né? E que na verdade, ele apareceu pela primeira vez em pinturas de vasos gregos por volta do ano 470 a.C. Então, as máscaras variavam conforme o tipo de peça a ser representado. Por exemplo, em comédias, que é o gênero teatral grego, né? Onde você dá risada aí, são histórias engraçadas. As máscaras, geralmente, elas apresentam expressões grotescas ou exageradas, né? Então, vocês estão observando aqui como são bem grotescas mesmo e muito exageradas, muito dramáticas, né? E nas tragédias, elas frequentemente apresentam expressões faciais distorcidas pela carga emocional, ou seja, todos os sentimentos são mostrados dentro da máscara. Então, dor, ira, raiva, né? E os membros do coro aí, então, acabavam usando máscaras idênticas. Então, aqui nós temos máscaras greco-romanas dos gêneros de tragédia e comédia de diferentes períodos, né? Então, é bem característico essa questão aí da expressão do rosto com o sentimento que está sendo exaltado, né? Seja o sentimento de medo, o sentimento de ira, o sentimento de raiva ou a de felicidade, né? No caso aqui embaixo nós temos a segunda máscara ali mostrando um sorriso, né? Aquela primeira parece que mostra medo, desconfiança, enfim. Então, alguns estudiosos eles acreditam que as principais figuras dramáticas vestiam máscaras diferentes para refletir as alterações aí do estado emocional dos personagens, né? Só que atualmente essa teoria é muito criticada porque as características das máscaras gregas antigas são vistas não como forma de registrar emoções passageiras, mas como uma maneira de revelar, então, a natureza do personagem, ou seja, o seu caráter, né? Quem era esse personagem? Era uma pessoa ruim ou uma pessoa boa, né? Uma pessoa pura ou uma pessoa muito contaminada por sentimentos ruins? Então, essa máscara, ela já queria mostrar, na verdade, esse personagem aí inteiramente, né? Com a sua verdade, o seu caráter. Então havia máscaras aí para reis, escravos, cozinheiros, também para os parasitas sociais, que eram aquelas pessoas que queriam se aproveitar dos outros o tempo inteiro, e etc, né? Então, no entanto, aí quando o número de atores era pequeno, normalmente de 1 a 3, eles tinham de colocar diferentes máscaras a fim então de desempenhar funções distintas, né? E no teatro grego os atores eram todos homens e a máscara era usada para que também pudessem atuar nos papéis femininos, né? Mulheres não participavam naquela época nas apresentações teatrais. Então, em geral, as máscaras eram feitas de linho, também de madeira, de couro, em alguns casos de cabelo humano ou de pelo animal. Aí eles desenhavam os olhos, mas no lugar da pupila do olho havia um pequeno buraco aí por meio do qual o ator conseguia enxergar. Então vocês estão observando aqui nessa imagem, né, esses buracos que tem onde fica o olho. Com o passar do tempo, algumas máscaras não têm. Daí não sei porquê, né, qual que era a ideia, mas enfim, a proposta era que eles pudessem estar atuando e enxergando. Aí, com o passar do tempo, os personagens principais do teatro grego foram assumindo uma aparência mais imponente, graças então à utilização de botas com solado cada vez mais grosso, né? Que era um estilo de bota muito usada nas tragédias, aí, que deu origem à palavra coturno, que era o kotornoi em grego, e de máscaras maiores que facilitavam então a visão de quem estava aí nas últimas filas das arquibancadas. E as máscaras elas foram ampliadas principalmente pela inclusão dos chamados oncos, que é uma massa de cabelos na parte de cima da testa, que também podia variar em altura de acordo com a posição social do personagem. Então, os servos e arautos, por exemplo, né, que são as figuras de menor status na época, eles usavam máscaras sem os oncos. Essa espécie de peruca aí, ela foi introduzida por volta dos anos 300 a.C., tornando-se cada vez então mais utilizada aí ao longo do tempo, até que ela passou também para a parte de trás da cabeça, né, a máscara de peruca. Então, na verdade, era para as pessoas de um status mais alto da sociedade, né? Não era destinado para todos. Bom, vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre as características, então,
da tragédia, né? Elementos da tragédia, alegria e tristeza, e as velhas companheiras do ser humano. Bom, então a vida, nós sabemos que é permeada sempre por altos e baixos, por momentos de felicidade e de desalento, também são inspirados nos problemas humanos, né, do século V a.C., aos temas que esses autores clássicos utilizaram para as suas apresentações, né? E aí se destacaram várias peças, né? E vários autores. Então, entre os autores, destacaram Ésquilo, Sófocles, Eurípides, e eles escreveram algumas peças que se chamaram as tragédias, né? Embora aí hajam evidências de que existiam outros autores, alguns textos, então, desses dramaturgos antigos são os únicos desse gênero que acabaram sobrevivendo ao tempo. Do mesmo modo que as comédias, né, que é outro gênero ao qual os gregos se dedicaram muito, as tragédias, elas existem até hoje, né, e fazem muito sucesso, né, tanto as tragédias quanto as comédias, que são esses dois gêneros, do teatro grego. Certo, pessoal? Então, aqui nós temos duas fotos em destaque, uma representando os persas, que é do ano 472 a.C., do autor clássico Ésquilo, né? Em uma montagem de 1984, isso é uma montagem, tá, pessoal? De 84, com a atriz francesa Sylvia Montfort. E a segunda imagem, do lado direito, nós temos uma performance de 1912, que é da tragédia Ifigênia em Tauris. Isso remonta ao ano de 414 a.C. Então, essa na verdade, montagem, essa performance de 1912, né, inspirada aí no teatro de Eurípides, né, teatro grego. Então, as tragédias eram escritas em versos e tinham como personagens principais os heróis, os deuses, reis, semideuses que se destacavam por algum evento de coragem, né, ou iniciativa, ou também por traços da sua personalidade. No entanto, em certo ponto da história, em virtude aí das reviravoltas que eram provocadas normalmente por emoções e paixões, os heróis podiam encontrar infelicidade, o desastre e também até a morte. Então, essa mudança aí na história dos personagens que passavam da felicidade para a tristeza ou o contrário, ficou conhecida como peripécia, né? O que é a peripécia? É uma sucessão de enganos e erros que podia levá-los à miséria e à melancolia. Então, dessa forma, era muito comum que fossem vítimas dos caprichos do destino e dos deuses, né, que com isso demonstravam aí seu poder sobre o indivíduo e reduziam, então, a sua condição humana. Então, a condição humana acabava constituindo também uma forma de fazer com que os seres humanos percebessem que jamais se tornariam grandes heróis, deuses, mesmo que se esforçassem. Isso estava longe da capacidade humana, certo? Então, era uma discussão recorrente dentro do próprio teatro grego mesmo, dos elementos da tragédia. Então, a tragédia grega ela vai girar em torno da figura do herói, que nasce, né, da concepção entre uma mulher e um semideus, ou entre homem e deusa, por isso que é capaz de realizar obras sobre-humanas. Né? Então, essa característica desse universo muito ligado aos heróis, né? Aquilo que eles acreditavam naquela época, elementos da tragédia. Então, situações que o herói enfrenta envolvem geralmente combate e conflito moral e conduzem a momentos em que ele é levado a reconhecer seus erros e assumir uma atitude arrogante e também orgulhosa, né? Sobre uma influência que acaba por provocar os personagens. Enfim, um elemento também bem importante da tragédia é a catarse, que ela ocorre quando o espectador se solidariza com as aflições aí às quais o herói é submetido. Então, a pessoa, né, os espectadores começam a sentir piedade ou horror em determinado momento aí, quando eles estão assistindo às apresentações.
Essa é uma produção aqui de 1996 para a peça Édipo Rei, né, que foi escrita aí por Sófocles e, na verdade, produção de 96, né, uma inspiração, uma remontagem, que mostra, então, essas cenas de terror, de desgraças, né, que remontam aí dentro do teatro grego. Então, é bem possível, assim, estabelecer uma conexão de catarse com alguns filmes atuais, que nós podemos estar assistindo aí com os filmes de drama, de ação, de comédia, pois esse elemento da dramaturgia, né, a catarse, ela também está presente nas situações em que o protagonista se assemelha ao herói grego, participando de sequências marcadas por uma forte carga emocional, pela violência ou pelo horror. Então, além disso, as situações de catarse, elas também podem ser experimentadas pelo público ao assistir a outras obras audiovisuais, como novelas e séries, né? Por exemplo, ao sentir terror ou piedade pelas desgraças do herói, o espectador pode experimentar emoções semelhantes às do personagem, porém sem ter de passar pelas mesmas experiências de sofrimento, ou seja, sem ter de vivenciar os fatos reais, né? É aquele momento quando você está assistindo algo e você começa a sentir raiva, e você começa a ficar um pouco indignado com aquilo que você está vendo, as situações que estão sendo passadas ali. Então, na página 27, vocês vão ver que tem ali os Agentes do Destino, né? Que é um filme que você pode estar fazendo uma comparação entre o filme e a tragédia grega, né? Por causa do final do filme, enfim. Se vocês puderem assistir, né? Vocês vão fazer essa própria comparação aí. E então existem muitos filmes, séries, novelas que têm, do mesmo modo aí que as tragédias gregas, né, essa ideia de despertar terror ou piedade em quem está assistindo, né? É referente então aos sofrimentos pelos quais o herói passa. Pessoal, a atividade de hoje está lá na página 25, certo? Então vocês vão ler os textos que estão destacados com o sentido da palavra tragédia em cada um deles. E em seguida vocês vão responder as questões que estão aqui propostas, certo? Então leiam cada texto, cada trecho, né, desses textos aqui, para responder por que foi utilizado o uso da palavra tragédia em cada um deles, né? E no sentido que foi utilizado, qual que é o significado dessa palavra, né? Ali tem 5 questões perguntando, então, sobre essa ligação com a palavra tragédia. Aí vocês vão fazer essa reflexão, essa comparação e responder as questões da página 25, certo, pessoal? Bom, por hoje é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição e a nossa avaliação ocorrerá na segunda-feira. Segue também a revisão em PDF. Obrigada, até a próxima aula.